noite, mulheres. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Hoje as mulheres daqui, né, a maioria se sentiu acanhada, talvez cansaço, mas vocês venceram e estão aqui. Aleluias! Deus é bom, irmãos. Vamos lá, Cantares capítulo 2, versículo, vamos ler a partir do versículo 10. É um texto muito lindo, tá? E diz assim: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves. E já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, venha comigo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, só pôr um cronômetro aqui. Que a bispa gosta de dar uma faladinha. Irmãs, esse texto tem muito a ver do que a gente vai conversar hoje, entre flores e promessas. A primavera está chegando, não sei se já chegou, né? Já chegou a primavera? Segunda, agora vai chegar? Olha! Então a primavera vai chegar e junto vai vir as flores, as cores, a alegria, né? E esse texto, irmãs, é um convite de um noivo apaixonado. Um noivo que faz um convite à sua amada. E é um convite, irmãs, de entrega. É um convite que ele chama ela para uma entrega. E a proposta é uma troca. Trocar o inverno pela primavera. Trocar a chuva pelo sol. Trocar as folhas secas pelas flores que estão desabrochando, que vão desabrochar. Um convite para sair de casa, contemplar o novo, o desabrochar de flores. E no versículo 13 ele fala assim: levante-se, minha querida. Irmãs, chega da gente ficar deitada. Chega de ficar prostrada. Esse é um convite do noivo nos chamando. Chega de chorar, chega de se lamentar. O tempo de cantar chegou. Chega. Ele está nos convidando a viver. E eu sei, irmãs, que ultimamente, né, esse ano de 2025 tem sido um ano bom, mas tem sido um ano difícil para algumas. Dificuldades, situações, frustrações, dores, enfim, tem sido um ano difícil. E eu sei que muitas de nós temos, em vez de viver, nós temos sobrevivido a muita coisa. E qual que é o sentido de sobrevivência, irmãs? É você permanecer vivo depois de algo que foi devastador. Você sobreviver é você permanecer, você lutar pela vida depois de algo que passou, que foi devastador. E quando eu estava montando essa mensagem, me veio muito à mente o exemplo de uma pessoa quando ela está numa UTI lutando para não morrer. Alguém de vocês já visitou uma pessoa que está na UTI? Eu já visitei algumas vezes. E é aquele, está entubada e está por aparelho. E você vê ali que a pessoa está lutando para não morrer. E muitas de nós nos encontramos nessa condição, lutando para não morrer. E eu não digo só, irmãs, não só, mas não de morte física, mas não morrer
espiritualmente, emocionalmente. Lá em João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Irmãs, uma pessoa que está no leito de UTI, ela consegue desfrutar da luz do dia? Consegue? Não. Uma pessoa que está no leito de UTI, ela consegue ouvir o canto dos passarinhos? Não. Ou ela consegue ver as cores de uma flor? Consegue? Não, não consegue. Irmãs, desfrutar da beleza, da mistura das cores que uma flor possui. Outra coisa que eu amo, irmã, sabe quando chove e daí você sente o cheiro da terra molhada, assim? Não sei se vocês, eu amo esse cheiro. Ele é um cheiro muito específico. Uma pessoa que está no leito consegue sentir esse cheiro? Não. Infelizmente, irmãs, não consegue. E o texto de João 10:10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Irmãos, ele vem para matar, roubar e destruir, matar a nossa fé, roubar a nossa esperança e destruir as promessas de Deus. E me veio muito forte a questão da UTI, porque muitas vezes eu e vocês, emocionalmente e espiritualmente, nos encontramos no leito de UTI. Matar a nossa fé. Satanás quer que você acredite que não é possível. Satanás, o diabo, o ladrão, ele quer que você desacredite que para você não tem mais solução, que essa situação que você está passando, que você tem passado durante o ano, porque às vezes, irmãs, são momentos, né, são lutas que a gente tem, às vezes acaba uma, inicia a outra, né, ou às vezes é a mesma luta que você tem lutando por um tempo, eu não sei o que é. Ele quer que você acredite que não tem solução. Ele quer que você se contente com tudo que está acontecendo e que você acredite que você está passando é o que te resta. Não tem coisa melhor para você, não. Não tem como você sair disso. É isso que o diabo quer que a gente acredite, que para nós não tem mais jeito. Ele quer matar a nossa fé. Roubar a sua esperança. Irmãs, roubando a sua esperança, ele te condiciona a não sair da onde você está. Para que eu vou sair? Não tem mais jeito mesmo? Para que eu vou? Para que eu vou tentar? Para que eu vou? Irmãs, tem situações que a gente decai tanto emocionalmente, espiritualmente, a nossa força, com as lutas que vêm, que tem pessoas que às vezes perdem até a vontade de querer tomar banho. Você sabia disso? De comer, de viver. Por quê? Porque não tem mais esperança. É o que te resta. Então ele quer matar a sua fé, ele quer roubar a sua esperança. E assim, irmãs, quando a gente perde a nossa esperança, é como uma pessoa que está internada e precisa ficar sedada. Uma pessoa sem esperança, ela não vê nada, ela não ouve nada, ela não sente nada, não tem perspectiva. Destruir as suas promessas. Nesse caso aqui, irmãs, dentro desse contexto de uma pessoa internada, quando ele destrói as promessas, aqui é quando uma pessoa entra em estado vegetativo. Sabe quando o médico fala assim, ó, teve morte cerebral, não tem mais o que fazer. Só está respirando e respondendo por aparelhos. Sem promessas não há vida. A ausência das promessas de Deus geram morte nas nossas vidas, na nossa vida, na minha vida e na sua vida.
a ausência das promessas de Deus geram morte em nossas vidas. E assim, irmãs, como a gente leu o texto inicial, a chuva vai cessar. A chuva está cessando. A chuva já cessou. E eu e você precisamos escolher. Nós precisamos querer olhar as flores desabrochar. Nós precisamos todos os dias dessa fé, dessa esperança para vivermos as promessas de Deus. Irmãs, se você for procurar na Bíblia, tem inúmeras promessas de Deus. Mas eu acredito que Ele tem uma promessa particular para cada uma que está aqui. Eu quero que você entenda que Satanás, ele tem tentado de toda forma roubar, matar e destruir, porque ele não quer que você viva essas promessas, essa promessa. O noivo tem nos chamado: levante-se, minha querida, levante-se. Chega de ficar prostrada, chega de ficar chorando, chega de ficar lamentando. O tempo de cantar chegou. A chuva cessou e foi embora. As flores começaram a brotar. A figueira começou a dar os seus figos e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Essa passagem, irmãos, é um convite para a gente aprender a olhar para a vida aonde há esperança. E para a gente viver as promessas de Deus, nós precisamos sair da casa onde nós estamos acostumadas a viver só em dias chuvosos, em dias nublados, em dias de frio. Porque a primavera chegou. A primavera chegou, irmãs. Nós precisamos viver as promessas de Deus. O Senhor está nos despertando nessa noite a viver as suas promessas. Queridas, a fé e a esperança, elas caminham juntas. Sem fé e sem esperança, jamais viveremos as promessas de Deus. Jamais. Só que o problema, irmãs, que nós desistimos no meio do caminho, porque você ter uma vida contínua de fé e de esperança não é fácil, irmãs. Não é fácil. Porque eu entendo, irmãs, na primavera todo dia faz sol? Ou no verão todo dia faz sol? Não, tem dia que chove, não chove, Ju? Curitiba, então, irmãs, que tem dia que você tem que sair de blusa de lã com uma regata por baixo, porque tá frio, meio-dia tá muito calor, aí vai pegando o fim da tarde, começa a esfriar. Precisa ser contínuo, irmãs, precisa ser contínuo. A nossa fé e a nossa esperança precisa ser algo contínuo. O problema é que a gente se abala ao ponto da gente perder a nossa estrutura. A gente permite se abalar a tal ponto que mexe com a nossa estrutura. A gente fica em momentos de desequilíbrio, irmãos. A nossa fé e a nossa esperança, não podemos permitir elas serem abaladas. Sabe por que não é possível viver as promessas de Deus sem fé e sem esperança? Porque a fé é a certeza e a esperança é a espera. A fé é a certeza que nós temos que vai acontecer, e a esperança é a espera que nós temos que ter do tempo. Quando Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e tenham
e a tenham em abundância, Ele está afirmando que vai acontecer e que a sua espera não vai ser em vão, irmãs. O problema, irmãs, é que a gente até tem fé, mas não tem esperança. Ou às vezes a gente até tem esperança, mas não tem fé. O problema é caminhar com as duas juntas, irmãs. É muito difícil você acreditar e você esperar. Porque as coisas não acontecem assim, irmãs, do dia para a noite. Não acontece. Mas elas acontecem. Elas acontecem. As flores desabrocham todo dia do ano. É ou não é? Elas têm o período certo, elas têm o momento certo. Irmãs, e a promessa de Deus vai acontecer na tua vida no tempo certo. Irmãs, chega de sobreviver. É tempo de você viver. Saia dessa UTI espiritual, saia. O noivo está te chamando. Levanta-se, levanta-se, minha querida, minha linda, venha comigo, porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e aparecem as flores na terra. Levante-se. O tempo de acreditarmos e esperar é tempo, porque vai acontecer, irmãs. Vai acontecer. Acreditem, vai acontecer. Irmãs, em Hebreus capítulo 6, versículo 13 diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Espere pacientemente, você vai viver as promessas de Deus. Nós precisamos caminhar com fé e com esperança, irmãs. Grave isso, fé é a certeza, mas a esperança é a espera. Acredite, espere, vai se cumprir. Você sabe qual é as promessas de Deus para a sua vida? Ou você está tão desacreditada que nem isso você já perguntou para o Espírito Santo? Irmãs, na Bíblia tem promessa de salvação, tem promessa de abundância, tem promessa de um novo coração. Irmãs, tem tantas promessas. Mudança de mente. Tem a maior e para mim melhor das promessas, que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma promessa, irmãs, derramada sobre nós. Tem tantas promessas, irmãs. Você sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida? Ou até hoje você tem estado numa UTI que nem isso você quis buscar, porque você anda tão sem força, sem vida. Acredite, espere, vai se cumprir. Irmãs, e essa espera da esperança não pode ser algo enfadonho, assim como às vezes a gente espera horas para uma consulta no SUS. Irmãs, eu lembro uma vez que eu fui no pronto-socorro do SUS, não sei se só eu, mas eu fiquei 6h30 esperando atendimento, quase um dia todo. Alguém? Só eu. E você fica ali, e balança a perna, e olha o celular, e tenta puxar assunto com quem tenta do teu lado, e a pessoa do teu lado está mais mal-humorada que você, e você vai lá, tenta comprar um salgadinho, e toma uma água, e o tempo não passa, é uma espera enfadonha.
e você vê, e já passou 4 horas, né, irmãs, eu já fui gestante, mas não para de chegar gestante idoso na tua frente. Quando tá para chegar a tua senha, chega 10 gestante, 10 idoso. É uma espera enfadonha, irmãs. É ou não é? Mas essa espera que nós devemos ter precisa ser prazeroso. Irmãs, sabe quando alguém que você ama muito, assim, pense em alguém que você ama muito, um filho, um amigo, né, que está distante. Pensa lá, que mora em outro lugar, pensa lá. E essa pessoa diz assim, ó, Beta, esse final de semana eu vou ir na tua casa para te ver. Você não vai fazer uma correria para limpar a casa? Para organizar? Ah, eu vou limpar, eu vou deixar tudo limpo, porque, nossa, tá vindo, faz tanto tempo que eu não vejo. Ah, eu vou arrumar tudo, eu vou pôr um vaso de flor aqui, eu vou fazer um bolo, ele gosta de bolo de chocolate. E você faz um bolo, e você prepara uma mesa linda para receber essa pessoa, um cafezinho fresquinho. Irmãos, eu lembro uma memória que eu tenho quando eu era criança, né? Nós temos, né? Mas grande parte já morreu pela idade. Mas enfim, é que quando eu era criança já era velho, né? Então, e eu lembro que era um parente distante e por parte de pai, a família da tia Olga, né, mãe? E era uma família muito estimada pela gente, assim. Eu lembro que quando eles avisavam que eles vinham, a mãe ia lá e fazia carne de panela com mandioca e fazia uma mesa bonita, assim, umas travessonas, assim, com a mesa. A minha mãe, desde criança, sempre me ensinou não, aqui fica a dica, tá, irmãs? Não sirva comida em panela para tua família. Ponha em travessinha, tá? Uma dica. Fechou. Eu aprendi isso desde criança. Minha mãe nunca serviu comida em panela em cima da mesa, né, mãe? Sempre ela colocava em travessa. E eu lembro que daí, nossa, mas ela fazia umas travessonas assim de carne com panela e mandioca. E daí eles chegavam de viagem, a mesa já estava posta esperando. E aquela comida fresquinha, e todo mundo sentava. Ai, aquela espera gostosa. É essa espera que eu e você temos que ter para viver as promessas de Deus. Temos que nos preparar. Quando a gente vai receber alguém importante na nossa casa, a gente se prepara. É ou não é? Não prepara, Cami? Nossa, ela vai vir na minha casa. Nossa, eu sei que ela gosta de... Quando você sabe que alguém importante que você conhece vai na tua casa, você não faz de tudo para tá tudo certo, para dar tudo certo. Não faz, Teta? Tudo certo. Não, deixa eu ver. Banheiro, check. Né, tudo limpinho, papel higiênico, tá. Você vai irmãos, eu faço assim. Eu passo o perfuminho na cara e pronto. O ambiente está preparado para só vir. É assim que a gente tem que estar, irmãs. À espera da nossa promessa. Nós temos que estar preparadas. Eu vou fazer tudo certo para quando vir. Eu vou estar pronta para viver as promessas. A minha casa vai estar organizada. A promessa está vindo. A minha casa vai estar com cheirinho. A minha casa vai estar com flor. Tem um estragadinho na parede. Não, a promessa vai vir. Eu preciso arrumar ali a parede. Imagina a promessa vir minha parede desfolada. É isso, irmãs. É essa espera. A gente está tão ansiosa, não no sentido de ansiedade má, mas uma ansiedade para você preparar tudo, para você deixar tudo certo, para deixar tudo preparado, para quando a promessa vir, não ter empecilho de você viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. O problema, irmãos, que Deus muitas vezes... Eu acredito que Deus não atrasa, irmãs, mas às vezes a gente atrasa, vocês entendem? Porque o tempo de Deus é perfeito. Mas nós atrasamos de viver a promessa de Deus, porque a nossa casa está uma bagunça.
Está tudo desorganizado, irmãos. Ai, não tem como, irmãos. Mas se a gente está na espera, a gente ajeita aqui, opa, tá aqui, ó. Aqui, deixa eu pôr aqui, ó. Ai, tudo arrumado aqui, ó. Aqui a flor aqui. Agora é só promessa vir, tá tudo certo. É essa espera que a gente tem que ter, irmãos. A gente esperar com tudo no lugar. Irmãs, a esperança é como se fosse a preparação para o dia em que a promessa chegar. E eu te pergunto, como você está se preparando? Porque nós vamos viver as promessas, irmãos. Algumas você já tem vivido ou já viveu, mas tem grandes promessas que Deus tem para a sua vida. Como mulher, ministerialmente falando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não fizer assim é porque tem alguém que está assim, tá? Amém, irmãs? Vamos viver as promessas de Deus? Irmãs, em Salmos capítulo 40, vamos ler juntas? Salmos 40, versículo 1, vamos ler do 1 ao 3. Isso aqui tem que ser a nossa oração, irmãs. E diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés seguros sobre uma rocha, e firmou-me em um local seguro. Pôs-me um cântico, um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Isso tinha que ser a nossa oração diária, irmãs. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele vai se inclinar a mim e ouvir o meu clamor. Vai acontecer. Deus tem promessas aqui, irmãs, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida pessoal, para o teu ministério. Deus quer muito mais. Deus quer te usar muito mais. Todas nós aqui, irmãs, Deus quer nos usar como mulheres de Deus, como mulheres relevantes. Sabe o que é uma mulher relevante, irmãs? É quando ela fala, as pessoas dão crédito, dão credibilidade. É uma pessoa que tem palavra, é uma pessoa que as pessoas se inspiram. Nossa, eu vou ser igual a Teta, vou ser igual a Beta. Nossa, a Beta, quando dá um conselho, cara, me estremece inteira. Amém. Mulheres relevantes, irmãs. Mulheres cheias do Espírito Santo, que aonde ora, a pessoa é curada, a pessoa é liberta, a vida é restaurada. Mulheres cheias do Espírito Santo, que alguém vem com a vida destruída e ela tem uma palavra de sabedoria e faz a pessoa pensar e refletir e às vezes reverter. Essas são pessoas, mulheres que vivem a promessa de Deus. Mulheres convictas. Sabe o que é uma mulher relevante? Ela é convicta daquilo que ela fala, daquilo que ela prega. Se Jesus é a solução, Ele vai solucionar tudo, porque o que ela fala é lei. As trevas fogem de uma mulher relevante, irmãs, no reino espiritual. E é mulheres que precisam entender que o tempo da promessa, que vivemos a promessa, irmãs. E eu falo para vocês, irmãs, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, eu vou contar de novo. Se você não ouviu, preste atenção. E se você já ouviu, preste atenção de novo.
Irmãs, quando eu era mais jovem, não faz tanto tempo assim, o amor, ele sempre teve essa inclinação para o pastoreio, sempre. E eu fugi por muito tempo disso, por muito tempo mesmo, porque eu dançava, dançava hip hop, né? Quando eu faço, as pessoas não acreditam, mas eu já dancei hip hop, gente, já tinha o cabelo vermelho, meio pink, assim, era, né? As pessoas que me conhecem há mais tempo podem confirmar, né? Eu usava aqueles tênis de break, assim, bem, né? E assim, irmãs, eu achava que eu ia rodar o mundo dançando nos palcos, nos grandes teatros. E para mim, ser obreira, porque assim, eu sempre fui de Jesus, sempre fui convicta na minha fé, sempre. Isso nunca foi abalado. Mas eu pensava assim, para que eu preciso ser obreira, né? Uma carteirinha, se eu falo do evangelho, se eu prego de Jesus, se... irmãs. Enfim, o Senhor, né, começou a me tratar. Uma vez o pastor Irã, o mestre Irã, a gente ficou trancado numa sala, irmãs. Eu, Amor e ele, por 3 horas. E ele tentando me convencer para eu aceitar ser obreira. E eu falava, não quero, não é para mim, não preciso. Até, irmãs, que eu fui célula, eu sempre amei célula. Minha mãe, tadinha, ela sofria muito comigo, irmãs, porque eu fazia célula na casa dela, né? Na época. Quando eu comecei, acho que eu não era casada ainda. E logo quando eu casei, eu abri uma célula na casa dela. E era agravante, irmãs, porque eu fiz um banner e pus assim no portão, chamando quem for, quisesse para a célula. Entrava umas bênçãos na célula, irmã, passava na rua, ai, eu vi o cartaz aqui, entrei. Isso na casa da minha mãe. E a sala era bem para a porta, assim, então entrava mesmo quem queria, né, mãe? E era um cartaz assim, na época não era célula, era grupo familiar. Venha, Deus tem algo para você, sabe, algo bem chamativo assim. E eu lembro que o banner tinha uma mãozona assim, Deus, sabe assim, uma mão estendida assim. Então era bem chamativo. E por muito tempo esse cartaz deu efeito, irmãos. Entrava pessoas de várias maneiras, né, para não falar outra coisa, naquela célula. Então eu sempre amei célula, sempre fui apaixonada por célula. E foi na célula que Deus começou a me despertar para o pastoreio. Porque foi na célula que eu comecei a entender que o evangelho de Jesus é muito mais sobre as pessoas do que sobre mim. Que o sacrifício de Cristo foi por mim, mas foi porque para me alcançar, para eu poder alcançar outras pessoas e cuidar das pessoas. E ali, irmãos, começou a brotar um amor pelas pessoas, porque eu achava que eu amava as pessoas. Mas daí eu comecei a entender o coração das pessoas, que foi através da célula. E ali o Senhor começou a despertar. Daí a obreira que estava longe começou a se aproximar. Enfim, passou-se o tempo, eu decidi, né, junto com meu marido, vamos ser obreiro. 2 anos depois a gente foi ungida a pastor auxiliar. 2 anos depois a gente assumiu a igreja. E 2 anos depois a gente virou bispo. E eu não sei do que vai acontecer daqui 2 anos. Prefiro não pensar. Mas onde eu quero dizer isso? E uma vez, no meio disso tudo, desse processo, um profeta que o Senhor já recolheu, o profeta Amaro. E ele olhou assim para mim e ele falou assim: vocês 2 estão com 3 anos de atraso no ministério de vocês, porque você um dia disse não. E foi os 3 anos que eu bati o pé falando que eu não queria ser obreira. E eu lembro, irmãos, que quando a gente entrou na IETA Sítio Cercado, quando a gente assumiu, estava um lugar destruído.
E eu pensei por muito tempo, se eu tivesse chegado 3 anos antes, talvez não estava nessa situação. Irmãs, eu não sei por que eu estou contando isso, porque não está aqui no esboço, tá? Mas assim, ó, eu e você precisamos querer viver a promessa de Deus. Pare de ficar adiando o que Deus tem para você. Porque o tempo pertence a Deus, Ele é o dono do tempo. Mas se eu e você não nos posicionarmos, nós podemos seriamente estar atrasando as promessas de Deus. E isso é muito sério, irmãs, porque a promessa de Deus na sua vida é que você seja usada para outras vidas. Ele quer te usar. E você está atrasando outras vidas de serem alcançadas e transformadas. Olha o quão sério é isso, irmãs. Então pare de adiar as promessas de Deus. O tempo de cantar chegou. Chega de ficar prostrada. Chega de ficar reclamando, chorando. As flores estão desabrochando. O nosso amado está nos convidando. Venha, levante-se. Levante-se. Deposite a sua esperança, deposite a sua fé no Senhor, e você vai viver as promessas que Ele tem para você. E eu sei, irmãs, que tem muita coisa para acontecer ainda na minha vida. Tem muita coisa que eu vou viver ainda, Maria. Tem muita coisa. Irmãs, esse ano, eu vivi tanta coisa diferente. Eu estava fazendo uma retrospectiva. Irmãs, modéstia à parte, faz 2 meses que eu tirei a carteira e eu já estou dirigindo tão bonitinho. Sério, não estou fazendo mais fiasqueira, Beta. Não tanto. Meia fiasqueira. De vez em quando. A gente tem que começar a olhar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, irmãs. Irmãs, eu comecei a fazer uma pós e eu compartilhei com as meninas na quarta-feira. Irmãs, o céu está muito difícil, porque a pós é muito difícil. As aulas é legal, mas quando começou a vir os trabalhos, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, não sei fazer nada disso. Mas tô lá, irmãs. Tô lá. Na terça-feira eu sou a primeira da fila. Tô lá, irmãs. Porque eu quero viver todas as promessas de Deus na minha vida. Vai acontecer. Creia, acredite, espere. O tempo de cantar chegou. Irmãs, levante-se, minha querida. Veja, o inverno passou. Ele quer que você viva as promessas que Ele tem para você. Entre flores e promessas. Você crê nisso?